Olá, o Redação News está no ar com as notícias do Brasil e do mundo e que foram destaque nas plataformas de informação do Grupo Brasil de Comunicação. Dois alunos do Colégio Espírito Santo em Canoas foram diagnosticados com meningite tipo viral. Segundo a direção da escola, as duas crianças não frequentaram aulas esta semana e estão sendo medicadas em casa. A escola ainda aguarda uma orientação da Secretaria Municipal da Saúde para avaliar o cancelamento das aulas. Por enquanto, álcool gel está sendo distribuído entre os alunos. Pais de crianças com problemas de imunidade estão sendo orientados a não levarem os seus filhos à escola. A meningite viral é a forma menos agressiva da doença. Os sintomas são parecidos com os da gripe e atingem principalmente crianças. A meningite tipo bacteriana é a forma mais grave e essa sim deve ser tratada imediatamente. E na tarde da última quarta-feira, 9 governadores do Nordeste se reuniram com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Em pauta está o apoio dos governadores da região para que seja aprovado o ajuste fiscal. Na ocasião, também foram apresentados alguns pedidos administrativos que garantem os investimentos já contratados. A nossa posição aqui é de fazer um apelo para que nós possamos desarmar os espíritos e, em nome da democracia brasileira, colocar outra agenda. Nosso apoio virá para o ajuste fiscal. Todos os governadores irão se reunir separadamente com suas bancadas e nós faremos no dia 15 de abril próximo uma reunião dos 9 governadores com todos os deputados federais e senadores do Nordeste para, primeiro, declarar apoio ao ajuste fiscal, porque nós precisamos substituir a atual agenda política e econômica do país pela construção do cenário futuro. É por isso que assinamos com a presidenta a questão da saúde, do financiamento da saúde, a questão da segurança pública, para que a presidenta comece a discutir com os governadores e implementar o plano de segurança pública. Para quem está na rua conversando com o povo, a população brasileira, no nosso entender, clama por soluções concretas e imediatas nessas duas áreas, a área da saúde e a área da segurança, e por isso nós trouxemos essa pauta para a presidenta para que ela já trabalhe com os outros governadores de outras regiões. As fortes chuvas no sertão pernambucano deixaram mais de 500 famílias desabrigadas ou desalojadas. A quantidade de água chegou a 80 milímetros, o que é o dobro esperado para todo o mês de março. Na última quarta-feira, o excesso de chuvas em Araripina, no sertão de Pernambuco, deixou cerca de 500 famílias desabrigadas. Os moradores que perderam as casas foram levados para a escola Professora Maria Luzanira Muniz Ramos, no centro da cidade. O volume de água atingiu 88 milímetros, mais que o dobro previsto para o mês de março. Os rios também transbordaram e inundaram as casas. Somente no bairro Zé Martins, em torno de 250 famílias foram prejudicadas. A prefeitura da cidade montou um comitê de apoio às vítimas, mas não decretou estado de calamidade pública. E foi confirmada nesta sexta-feira a primeira morte de dengue no Rio Grande do Sul. É de uma mulher de 41 anos que morreu no dia 22 de março em Santo Ângelo, no noroeste gaúcho. No último balanço da Secretaria Estadual da Saúde, que monitora os casos de dengue no estado, a doença já tem 66 casos, sendo 35 contraídos em municípios gaúchos e 31 importados de outras localidades de outros estados do país. Depois da confirmação da morte, um gabinete de crise foi instalado neste sábado na região para definir estratégias e ações de combate à doença. A região está em um alerta epidemiológico desde 18 de março. Há 15 dias, uma força-tarefa aplica inseticidas em Caibaté, São Miguel das Missões, Mato Queimado, Cerro Largo, Rolador e em Santo Ângelo. Dos 497 municípios gaúchos, 137 apresentaram infestação do mosquito da dengue.
7 pessoas morreram e 22 estão desaparecidas por conta das fortes chuvas no Chile. Segundo as autoridades locais, as inundações foram causadas por uma precipitação rara no árido norte chileno. Uma forte tempestade na região norte do Chile deixou 7 mortos e 22 desaparecidos, segundo o balanço atualizado divulgado pelas autoridades. 2 pessoas morreram na cidade de Antofagasta, uma vítima de descarga elétrica e outra no colapso de um tanque de água. 2 pessoas também morreram arrastadas pelas águas na região do Atacama. 22 pessoas são consideradas desaparecidas na região. O temporal no Atacama, região do deserto de mesmo nome, considerado o mais árido do mundo, começou na madrugada de terça-feira e provocou inundações em várias localidades, uma consequência da cheia de rios que permaneceram secos por anos. As chuvas deixaram 700 desabrigados em Atacama, que fica a 800 quilômetros ao norte de Santiago. As fortes chuvas na região norte se contrapõem à seca e aos incêndios florestais no sul do país. 243 anos e Porto Alegre ainda é uma jovem. No aniversário da cidade, que está em constante transformação, há certeza de que vale a pena viver na capital dos gaúchos. Não importa se é porto-alegrense, se virou porto-alegrense de coração ou se apenas visitou a cidade. Quem passa por aqui muitas vezes fica, e quem não permanece sempre quer voltar. Uma capital que acorda cedo, que nas primeiras horas da manhã já encontra a vida nas ruas, nos parques, nas academias. Quem vive aqui não tem tempo a perder. Qual a característica que o senhor mais gosta na cidade? Tu te sentir à vontade, a liberdade que tu tem de andar. A cidade que há 243 anos nascia às margens do Guaíba, hoje encontra voz nos personagens espalhados pelas ruas. A cidade ela é toda diferente, recortada, né? E tem na orla do Guaíba, é uma parte plana para caminhar. É um lugar muito encantador. Gosto dessa história dos parques sempre vivos, assim, a Redenção, Parcão, Marinha. E se existem formas diferentes de gostar, este empresário encontrou um jeito especial de homenagear a cidade. É na produção de cervejas artesanais que Glauco põe sua história e devoção ao lugar em que nasceu. Cada uma delas conta uma história muito pessoal, né? Na maior parte delas vivida em Porto Alegre. Sua obra-prima é a Maria Degolada, considerada uma das 500 melhores do mundo. A cerveja homenageia uma lenda urbana do bairro onde o cervejeiro viveu toda a sua infância. Maria Francelina Trenes ficou conhecida depois de ser degolada pelo companheiro em 1899 no Partenon. Hoje, o local do homicídio se tornou um espaço de devoção a Maria e o favorito do empresário. A minha avó foi a segunda pessoa a morar nesse morro aqui, né? Então, desde sempre, minha mãe nasceu aqui, eu nasci aqui também, né? E desde pequeno a gente ouve a história da Maria Degolada, né? Que de várias maneiras diferentes, né? Desde o pessoal acendendo vela para ela como uma protetora, né? Ou então o pessoal dizendo, Maria Degolada vai vir de noite para pegar vocês quando a gente era criança. Mitos à parte, a capital gaúcha também carrega histórias além fronteiras. A deste advogado começou aos 28 anos, quando deixou o Rio de Janeiro para trabalhar e morar aqui. Hoje, não se imagina em outro lugar. Porto Alegre tem uma tranquilidade maior, tem um trânsito muito melhor que o Rio de Janeiro. Você tem a relação entre as pessoas, a relação humana é muito mais intensa, sabe? As pessoas se conhecem melhor. E você tem a possibilidade de fazer parte da sociedade também de uma forma mais intensa que o Rio de Janeiro. E até a versão porto-alegrense da Praia de Ipanema encanta os olhos desse cariúcho. Aqui a gente está do lado desse rio maravilhoso, que lembra muito uma praia até mesmo de mar. Então acho que talvez isso tenha remetido um pouco a Rio de Janeiro. Mas Porto Alegre não é feita só de Glaucos e Fredericos. A capital dos gaúchos também é berço de histórias de quem nunca esteve por aqui, como as mexicanas Angélica e Alejandra, que em menos de 5 dias em solo gaúcho já elegeram o Parcão, no Moinhos de Vento, como seu eterno cartão postal de Porto Alegre. Aquí es muy grande, puedes caminar, encuentras diferentes tipos de árboles, el lago, habíamos leído de la conservación de las aves, queríamos conocer diferente cultura
As meninas viajavam pela América Latina quando decidiram vir ao Brasil. A ideia surgiu do convite de uma gaúcha que conheceram no México. Depois de passar por São Paulo e Rio de Janeiro, era chegada a hora de se surpreender com Porto Alegre. As calles são seguras. Tienes que andar, con un poco de cuidado, pero es realmente seguro. Es muy limpio. La gente es muy amable. E em um parque tão lindo como esse, fica difícil não lembrar do meu lugar preferido, o Parque da Redenção. Sendo mais específico, este pedacinho de chão aqui. Esse é o meu lugar preferido para curtir o ócio. E você, qual é o seu lugar favorito em Porto Alegre? Toda a praça aqui da Matriz é um lugar legal, sabe, né? Perto da Assembleia, acho que é um lugar legal aqui na capital. O gasômetro. Por quê? Porque lá é tri e tem um pôr do sol máximo. Eu gosto do centro, bem animado aqui, bem agitado. Parece que está sempre em festa. O Redação News fica por aqui. As reportagens e outras notícias do Brasil e do mundo você acompanha no nosso site www.canalbrasilrs.com. Muito obrigado pela sua companhia, um bom domingo a todos e até a próxima semana. Tchau!